Há objetos que atravessam gerações, não devido ao seu valor, mas porque foram feitos para durar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Grow to Inspire, um podcast da Zillion Business. O meu nome é Beatriz Quintelas e hoje eu estou aqui com António Rocha, o CEO da Orivesaria Dólar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a nós pela disponibilidade e pronto, sinta-se à vontade, é o nosso espaço. Queria se calhar começar por desconstruir aqui um bocadinho e queria que se apresentasse e o que é que tem feito estes últimos anos. Muita coisa, já são alguns. Bom, isto começa sempre pelo início. Todos nós vamos tendo uma vivência desde a infância e sem querermos ou sem nos apercebermos, vamos estreitando o nosso percurso no futuro. Hoje é diferente, porque efetivamente aquilo que está ao dispor dos jovens, das crianças e dos adolescentes é uma imensidão, é o mundo. E na nossa época era um pouco diferente, não é? Nós tínhamos um canal de televisão que começava às 7 da tarde. Portanto, nós tínhamos que nos entreter a brincar Até de essa outra hora. forma. E quando chegava às 7 da tarde víamos programas tipo reportagens sobre a Segunda Guerra Mundial, então, coisas interessantíssimas, não é? Para uma Só criança. desgraças. E nós íamos brincando com o quê? Com aquilo que no fundo era aquilo que nós víamos acontecer no nosso cotidiano, que era aquilo que os nossos pais faziam. E nós, sem querer, íamos estreitando no futuro, fomos estreitando porque o futuro ia sendo quase que moldado. Não quero dizer com isso que as pessoas não experimentaram, e como eu experimentei outras coisas, não é? Tive para a época em turismo, tive na época já uma coisa até um pouco arrojada. Depois acabei por começar a fazer um percurso junto das antiguidades, que foi uma coisa que me despertou sempre muito interesse, os leilões, a compra e a venda das coisas, das peças, a história das joias, a história das pratas. E nós temos um património riquíssimo em Portugal, uma coisa fantástica. E às vezes nem temos noção dele. Não temos nem valorizamos, porque é chocante, isto à parte, nós vendemos hoje pratas novas acabadas de fazer, sem qualquer interesse artístico e patrimonial, mais caras do que peças do século XVIII. Eu não consigo perceber o porquê, nem como é que isso acontece, mas é a realidade. Mas continuando, depois a nível académico meti-me na Faculdade de Direito e no terceiro ano constatei que não era bem aquilo que eu gostava. E acabei a ir fazer Geologia para Madrid. Uma coisa já mais focada naquilo que, ou direcionada para aquilo que eu já estava a fazer na época. E muito mais tarde, depois já de um percurso grande junto da orivesaria, da joalharia, da relojoaria, acabo por herdar a loja, que é hoje a Orivesaria Dólar, já era, que faz este ano 59 anos, portanto no dia 6 de outubro. E eu venho para Lisboa já com 44 anos. E porquê que eu venho para Lisboa? Porque eu estava no Porto, tinha a minha família no Porto e depois vim para Lisboa trabalhar, encabeçar o projeto da Orivesaria Dólar. E a partir daí, pronto, é toda são 18 anos de vicissitudes, umas boas, outras más, coisas foram acontecendo, mas sempre com uma realidade, não é? Não há outro percurso que não seja andar para a frente. Sim, compreendo. O que é que acha que mudou quando assumiu essa liderança? Porque estamos a falar já de 100 anos de história, para si são 18, mas o que é que mudou em si? Em mim ou na loja em si, na na loja, organização? Na loja, sim. Eu acho que conseguimos aportar com a minha vinda para este projeto, ao encabeçar o projeto, aportamos uma área nova que não estava a ser trabalhada na loja, que foi as peças vintage, que era a minha grande experiência. Já vinha, portanto, desde os meus 18 anos, trabalhar com peças com antiguidades. E isso refletiu-se exatamente quando eu cheguei, alteramos e fizemos uma mudança para peças vintage, peças com história, peças que nós percebemos perfeitamente que algumas existiam ainda, faziam parte do imobilizado, digamos assim, da loja, da história, estavam caídas no cofre,
passa a expressão. Sim. E pronto, e mudamos o paradigma do negócio. Manteve-se sempre uma continuidade a nível de peças mais recentes e novas, não é? Mas começamos a trabalhar esse segmento vintage e não mais paramos. Mas esse tipo de ramo do negócio atrai um público específico, ou não? Curiosamente, atrai um público mais conhecedor. É curioso. Porque vão à procura daquela peça em específico. Porque há uma ligação, porque lembram-se de que havia a avó tinha, a mãe tinha, havia em casa, estava na sala determinada peça de decoração e as pessoas têm algo, há um certo revivalismo. Sim, sim. Não é só a questão da reciclagem e por isso estar na moda, ok? Porque se nós nos apercebermos bem, a ourivesaria é o maior reciclador do mundo. Porquê? Porque nós aproveitamos tudo. A peça, depois de estar toda destruída, é fundida e dá origem a uma coisa nova. Portanto, não há desperdício, porque é dinheiro. Não é? Os metais custam dinheiro, portanto, há que reaproveitá-los. E, efetivamente, mudou o cliente, não mudou muito. Mudou é a forma como os clientes abordam as próprias peças. Não é? Há toda uma continuidade e as pessoas, todos nós temos uma memória e essa memória acaba por ser aquilo que nós fomos vendo na infância, na adolescência, no início da idade adulta, aquele sonho de ter aquele relógio que o nosso avô tinha. Sim, eu estava a falar... O sonho de herdar o relógio do pai. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando a minha filha fez 18 anos, eu perguntei-lhe: Francisca, o que é que tu queres de prenda de 18 anos? E ela diz-me: eu quero o teu relógio. E eu fiquei estupefacto. O quê? Pensei que ela queria, sei lá, um carro, uma viagem, uma coisa qualquer, e diz-me: eu quero o teu relógio. Só ok, pronto. Tirei o relógio do pulso, tratei do relógio, e quando ela fez 18 anos no dia, ofereci-lhe o meu relógio. Não foi com pena, mas tive pena porque era o relógio. O seu preferido. É o meu preferido, mas tem uma continuidade e estou muito feliz com isso. Mas isto para lhe dar exatamente o exemplo de que as pessoas têm essa memória. Portanto, nós ao vendermos peças vintage e com valor, porque há um valor intrínseco, não só do metal, mas também todo um valor que podemos aportar, uma peça aporta muito valor. Não é? Porque se nós repararmos numa peça, o que é? Nós quando vemos um artesão que começou a fazer a peça, ele pega num bocado de metal, Sim. que não é nada. E transforma. E ele vai trabalhá-lo e vai transformá-lo e vai, de um design que ele tem na cabeça ou que já tinha passado a papel, num esboço, vai criar uma peça. E devo dizer que muitas vezes são criadas autênticas obras de arte. Não é? Porque há os bens que são de grande consumo e esses não têm grande arte, mas realmente as peças, quando são manufaturadas, são diferentes. O cuidado que é usado, os materiais que são utilizados, quando têm pedras ou gemas, as gemas que são utilizadas, o cuidado de escolher as gemas, tudo isso depois vai criar uma joia única e rara. Única. Nós até podemos, depois ele até pode fazer umas 10 ou 12 ou 15 parecidas. Se for manufaturada, nenhuma será igual. E isso nós estamos a aportar um valor patrimonial e histórico, porque a peça vai perdurando durante algum tempo. Não é? Sim. É interessante porque está a falar isso. Aqueles relógios da Casio, sabe? O prateado, dourado e assim. Eu via muito as pessoas mais velhas a terem e depois também na minha adolescência lembro-me de ter e lembrava-me que gostava de ver. É só um exemplo, mas sim. E faz muito bem. Está aí um bom exercício de memória, mas eu vou desiludi-la. Um relógio é uma joia técnica, ok? Um relógio, quando é feito, é altamente investigado, testado. Hoje, vou dar 30 anos a esta parte, é assim. No início da relojoaria, o relógio era feito no meio da montanha, não é? No Vale do Jura, na Suíça, essencialmente, e era uma peça que era produzida e normalmente era feita para determinado público. Okay?
Sabemos que o primeiro relógio foi para a irmã do Napoleão, sabemos que o primeiro relógio de pulso é uma peça extraordinária. Foi o seu Louis Cartier, que era amigo do Santos Dumont, piloto, aviador, e ele tinha um problema com olhar para as horas e pilotar. Portanto, o relógio caía, o relógio do pulso não lhe dava jeito, ia com ele no meio das pernas, o relógio caía, não sei o quê. E então ele fez um relógio de pulso. Daí nasceu o modelo Santos. Portanto, eu acho que, historicamente, a peça de pulso mais emblemática que existe na relojoaria é esse relógio. Porque isso foi a junção de dois génios, como sabemos, não é? Depois, claro, há toda uma quantidade de fazedores, criadores geniais de relógios, que hoje nós sabemos e temos uma quantidade enorme de marcas de relógios, uma coisa enorme, mas temos muito marketing, ok? O marketing é que comanda tudo isto. O negócio. Não há hipótese, porque nós temos 5 marcas de relojoeiras que podemos considerar o top 5. E nessas, se calhar, não estão consideradas, se formos olhar para elas como na perspectiva técnica, não são aquelas 5. Se calhar daquelas 5 só 3 é que são. As outras 2 estão lá porque realmente alguém as enaltece e coloca-as nesse pedestral. Não são más, nada disso. Há outras que estão acima, no patamar acima. Sim. Mas realmente a relojoaria, a par das joias, são coisas extraordinárias. Repare, o relógio é a máquina que o homem produz, ou produziu, e tem produzido, que é a mais perfeita do mundo. Conhece alguma máquina que funcione 15, 20 ou 40 anos ou 60 sem manutenção? Já viu o que era isso ao seu automóvel? Não mudar o óleo? Sim. Não é? Pronto, o que é que seria? Não mudar as correntes, as correias, o seu telemóvel ao fim desses anos? Sim. Ao fim de É 3 verdade. já não funciona, não é? Normalmente. Já está desatualizado. Não é? Portanto, o relógio continua a funcionar. Dura uma vida mesmo. Nós às vezes somos confrontados com pessoas que chegam lá e dizem assim, olha, o meu relógio parou. Só que, então vamos tratar disso. Pronto, se calhar vai precisar de uma revisão. O que é isso? Uma revisão? Já não faz uma revisão há quanto tempo? Sei lá, eu comprei o relógio, estava na guerra, no ultramar. Desculpa, nunca foi ao relojoeiro. Não. Pronto, ok. Portanto, o que é isto? É perfeição. A joia. A joia é uma coisa que nós temos que enaltecer, porque nós temos joias, temos joalheiros extraordinários. Há joalheiros famosos em todo o mundo. Portugal, infelizmente, nunca foi um país muito rico, mas realmente tem criadores de joias extraordinários. Tem joias muito bonitas e temos, efetivamente, uma panóplia de criadores de joias, tanto prateiros como joalheiros, que fizeram coisas muito boas e fazem, continuam a fazer. Claro que o nosso mercado é pequeno. É pequeno, é limitado, pronto. Restrito. É muito restrito, exatamente. Mas não deixa de ter criadores bons. Porque se nós virmos, nós já há muitos anos que grandes criadores de joias portuguesas ou portugueses que exportam para os Estados Unidos e para o Canadá há décadas. Nem vendem em Portugal. Porque eles têm um público específico. Lá fora. Portanto, é toda uma quantidade é um mercado que existe. E nós temos que estar nele. Compreendo. O que é que aprendeu com os que vieram antes de si? O seu pai, neste caso? Olha, aquilo que foi o primeiro ensinamento foi eu olhar e dizer assim, quantos sábados é que meu pai passou em casa? Pouquíssimos. Se eu lhe disser a verdade, eu acho que consigo contá-los pelos dedos das mãos. Ok? Quantas férias é que eu fiz com a minha mãe e com a minha irmã? Todas. O seu pai é que... Ia jantar. Ok. Não é? Portanto, as férias que ele fazia normalmente era quando íamos para a Quinta, para o Douro, e eram 6 ou 7 ou 8 dias, as vindimas, que ele aproveitava para ir trabalhar, não é?
para organizar as vindimas, etc. Portanto, isso foi o primeiro ensinamento que eu tive. Trabalhar. É preciso trabalhar. Sem trabalho, nada se consegue alcançar. Foi isso que me ensinaram. Depois disso, há toda uma quantidade de coisas que é, sei lá, tudo aquilo que foi acontecendo, as vivências que nós vamos tendo, as coisas que vão formando o nosso caráter, vão formando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, a nossa ambição, a nossa resiliência, ok? Porque realmente nós hoje, um empresário, seja qual for a sua atividade, tem que ser muito resiliente. Muito, porque é tudo complicado, ok? Tudo é complicado. E nós realmente temos que lutar contra tudo isso, não é? E temos que ir buscar às vezes aquilo que nós víamos acontecer, não é? Porque hoje nós vivemos determinadas coisas e apercebemos de coisas que na época não conseguíamos atingir. Sim. Que eram vivências que nós temos, são vivências que nós temos, que eram as preocupações, não é? E agora dá outro valor porque percebe o que ele dizia. Realmente, ir dar um negócio de família, uma loja, o comércio é terrível, no bom sentido, mas também no mau. O comércio é uma escravatura. Nós trabalhamos 40 horas por semana, não há dúvida. Mas o empresário acaba por trabalhar 18 horas por dia, 365 dias por ano. Porquê? Porque quando fecha a porta, entra na empresa empresário. Começa a trabalhar essa empresa. Porque vai com as preocupações, vai com aquilo que correu bem, correu mal, com os encargos que tem, não é? De manhã levanta-se, aquilo já está o taxímetro já está a contar, porque já está a contar dinheiro, não é? Já é preciso. Uma coisa é certa. É a nossa resiliência que nos diz assim, isto vai correr bem. Nós vamos abrir a porta, vamos vender. É o acreditar. Temos que acreditar. Não é? Temos que acreditar, porque senão não vale a pena. Não vale a pena. Isso é uma coisa que é super importante. Nós acreditarmos que vai correr bem e vai, e corre. Com as dificuldades há dias todas bons, e dias maus, maus. não é? Mas tem que ser. Como é que equilibra o negócio de família e o facto de ter que se reinventar, inovar, melhorar sempre a marca e mesmo a loja? Isso é uma questão curiosa, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Isso já aconteceu nos outros tempos. Porque a inovação Sempre houve. foi sempre necessária. Percebe? Sim, sim. As questões, e só há um caminho, é resolvê-lo. Nós temos que resolver os problemas e avançar. E criar coisas novas e estar atento àquilo que vai correndo à nossa volta. Hoje em dia, eu acho que os empresários estão muito mais bem preparados do que estavam antigamente. Antigamente era passa a expressão, uma carolice. As pessoas Eu acho era que as mais ou pessoas menos. guardavam muito para si, hoje em dia já... Hoje partilha-se mais. Exatamente. E depois a formação também é diferente. Okay? Hoje os empresários normalmente têm uma formação académica diferente, que é extremamente importante. Verdade. E têm acesso a outras coisas. E, inclusivamente, rodeiam-se, já têm esse cuidado, rodeiam-se de pessoas com sentido crítico. E isso é extremamente importante, porque nós, quando somos confrontados, ou melhor, se nós não formos confrontados com críticas, nós não vamos evoluir. Não vamos crescer. Não vamos conseguir alterar nada. Vamos fazendo o nosso percurso e não conseguimos evoluir para além disso. Portanto, hoje, tal como antigamente, existe essa necessidade de resolução e de continuar a inovar. Hoje, somos confrontados com outras coisas, não é? Hoje as coisas são mais rápidas, não é? Isto hoje, já antigamente, o passa-palavra era uma forma de publicidade, depois, é verdade, depois, isso demorava quantos anos, não é? Pronto. Depois era a confiança, não é? Tem a ver com a confiança. Depois começou a ser, já a publicidade já é diferente, os layouts tiveram que ser alterados, mais chamativos, criar junto do público um desejo, a apresentação das coisas, não é? Eu recordo-me há muitos anos, eu via orivesarias que tinham, era quase papel de jornal na montra e meio dos peças em cima, sujas. Não eram sujas, estavam ali perdidas no tempo, iam acumulando a sua patine.
E então, hoje isso é impensável, não é? As coisas têm que ser apelativas. Isto também traz outras coisas, essa necessidade tecnológica hoje, nós temos que lançar mão dela. E ainda bem que existe. Porque não só tudo aquilo que são as coisas menos corretas que são feitas por este mundo fora, não é? As vulgarmente chamadas falsificações, como também existem coisas que são aceites no mercado, só que são chamadas de, por exemplo, diamantes sintéticos, não é? Portanto, quer dizer, nós hoje temos acesso a um diamante por um preço absolutamente ridículo. Só que aquilo não é natural. É uma síntese feita em laboratório. E nós hoje, se não for a tecnologia, não conseguimos detectar. Não há hipótese. Portanto, nós temos que lançar mão de toda a tecnologia que está ao nosso alcance, estar sempre informado sobre o que está a acontecer, sobre o que está a aparecer, porque nós vamos sempre correr atrás do prejuízo. Ok? Essas coisas vão acontecendo e nós vamos ter que ir corrigindo. Olha, isto agora é novo, agora há uma coisa destas no mercado, agora há uma coisa destas, apareceu isto e tal. E nós temos que nos adaptar, temos que ir buscar tecnologia para conseguirmos dar veracidade a tudo aquilo que estamos, neste caso, a comprar e depois a vender. Não é? Porque nós, para testarmos, nós quando estamos a falar de uma loja vintage, nós estamos a testar qualidade e segurança a quem compra. Para além de que estamos a vender, não direi a vender, mas a entregar confiança. Não é? Sim. Quando entra um cliente na loja e diz, mas esta peça e tal, isto que tipo é, que peça é, nós explicamos e muitas vezes é fácil dizer, olha, nós estamos cá desde 1967. Quer dizer, pessoas, pronto, ok. Tem que ir assim brincando também. Temos que levar as coisas assim descontraídamente. O seu negócio de família já atravessa gerações. Qual é que foi a estratégia que acha que funcionou melhor? Ou está a funcionar no momento? Eu acho que tem sido ouvir um bocado a geração vindoura. Ok. Porque, neste caso, vocês, a vossa geração, têm uma perspectiva diferente do mundo que nós não temos. Sem dúvida. Não há hipótese. Nós não conseguimos, por muito que sejamos informados, que mexamos na tecnologia, que temos acesso às coisas, ouvimos notícias, etc., mas não conseguimos acompanhar. Não conseguimos. Porque vocês já foram formatados de outra forma. Foram formatados. Fomos concebidos. Foi diferente. Portanto, nós, toda essa vivência que vocês têm pode nos ajudar. Não é? Portanto, é extremamente importante. Nós hoje ouvimos as gerações que são vindouras, a geração vindoura, e eu percebo que realmente tenho que corrigir coisas porque eles têm razão. Não vale a pena, não vou discutir, não vale a pena argumentar, eles têm razão. E ao fazermos isso, nós estamos a acompanhar a evolução, estamos a acompanhar a vontade, o gosto, estamos a acompanhar aquilo que as vossas necessidades, porque vocês são os nossos melhores clientes. Não porque não compram diretamente, mas influenciam os vossos pais. Sim. Era isso que eu ia dizer, ter a capacidade de dizer que eles têm razão, vamos dar a oportunidade e ouvir-nos é super importante, porque às vezes há muitas pessoas que não conseguem acompanhar esse. Eu é que sei, é assim, é assim. Se tem funcionado até agora. Mas eu acho que não deixa de funcionar um dia. E isso rápido. É muito bom. E rápido. Pois. Como é que ensina, entre aspas, porque estava há bocadinho a dizer que o cliente também tem que ser ensinado, dando a segurança, a confiança e tudo mais, a reconhecer o valor de uma peça ou de um relógio? Bom, nós temos uma análise que fazemos. Eu faço sempre a análise de todas as peças que entram na loja e faço uma ficha técnica de toda a peça, todas. Todas as peças que entram na loja é feita uma análise e é feito imediatamente um rastreio, quer dizer, aquilo que não é recuperável e não tem interesse vai para reciclar, para fazer coisas diferentes, novos designs, novas coisas.
aquilo que é passível de ser comercializado é classificado. A época, o metal, as gemas, se as tiver. Pode só explicar o que é gemas que eu não estou. As gemas são as pedras. Ok. É que há bocadinho Mas falou como- disso. Mas como a gema é o nome porque é Técnico. gemológico. Ok. São materiais gemológicos, não são pedreiras. Ok? Embora vulgarmente chamado um comerciante de pedras é um pedreiro, não é? Na gíria comercial. Pá, liga aí ao pedreiro e pede-lhe um diamante. Pronto. Mas na realidade, e existe, tudo isso há nomenclaturas mundiais, não é? Portanto, não é inventado em Portugal, nem nada disso. Há nomenclaturas que são mundiais. Há laboratórios gemológicos, ok? Há laboratórios que se dedicam a fazer a classificação de gemas. Destas pedras. Portanto, fazem a sua análise em profundidade, porque as gemas são uma coisa, é um mundo diferente. É todo um mundo novo. Nós temos vários mundos na nossa área, não é? A relojoaria é a mesma coisa. Nós temos relógios que podem ser mais ou menos valiosos em função do marketing. Há um valor que é sempre atribuído, que é o valor intrínseco do metal. Se for em aço, estamos mal. Mas se for em prata ou se for em ouro, já tem um valor de metal. Tem peso. Okay? Depois, se a máquina que está lá dentro é boa ou é má, é recuperável ou não é, se for mecânica é sempre recuperável. Mas pode não valer a pena, porque não há mercado. Sim. Hoje, todos os relógios que tenham entre 1 e 2 centímetros de diâmetro, ninguém compra. Ninguém. Está na moda o quê? Relógios grandes. Sim. Não é? Pronto. Eu não sei se isso não vai um dia infletir-se. Eu acredito. Porque isto é assim. As coisas vão mudando. É cíclico, okay? Nós já estivemos, nós há 10 anos atrás vendíamos relógios, ou havia potência para relógios com 46 milímetros de diâmetro. Ok? Hoje já não há essa vontade. Até em Itália faziam as camisas mais largas do lado esquerdo, que era para o relógio poder fazer, porque era um relógio, uma coisa enorme. Sim, enorme. Hoje já não há tanto essa tendência, já começa a haver uma aproximação a modelos e a tamanhos mais pequenos. Pequeninos, sim. Mas realmente, a nível de valor, as peças são classificadas e são avaliadas, digamos assim, com todos esses parâmetros e também o pendor ou a componente comercial de valor de mercado internacional, porque hoje as coisas têm valor internacional, ok? Lá está. Outra coisa que há 30 anos ninguém pensava numa coisa impensável, dessas. sim. Não é? Mas hoje é fácil, um clique e nós vemos, está ali a ficha técnica. Todos os relógios que existem no mercado aparecem ali, não sabemos bem como, mas ficam ali todos. E depois ordeno por preço. Pum. Não é? É isso que acontece. Vocês fazem quando estão a comprar outra coisa qualquer. E eu não sou muito consumidor de compras por internet, mas também já comprei. Pronto. O que é que acontece? Isso é a valorização que nós damos imediata. Depois há toda uma história que nós podemos ter acesso a ela, podemos ir em busca dela e podemos consegui-la. Não é? Nós quando pegamos numa joia do século XVIII e nós vamos ver como é que esta joia chegou a esta família. Quem é que está a vender a joia? Qual é a memória que essa pessoa tem da joia em casa, na família? Muitas vezes vendo porque quer comprar outra coisa. Não tem que ser por necessidade, ok? Não vamos fazer disto uma coisa trágica, não é? Quer outra coisa, não gosta, não faz o género, já não se usa, quer investir trocar a peça e dizer, olha, eu agora tenho um anel bonito e vendi a pregadeira da minha bisavó. Tranquilo, ok? De acordo com a necessidade de cada um. Exato, é o gosto de cada um. Aí vamos buscar a história da peça. Tudo aquilo que nós já falamos, de olhar para o joalheiro, como é que ele fez, porque é que ele criou aquilo. Aquela joia foi criada para quem? Foi alguém, normalmente nessa época, era um senhor que mandava fazer uma peça por amor,
para entregar a alguém que a ia gostava. receber e depois ia passá-la de geração em geração. O anel de noivado, o colar de pérolas, a laça, uma pregadeira bonita, sei lá, tantas coisas, tantas coisas que se deixaram de usar, os alfinetes, as pregadeiras hoje em dia há coisas belíssimas e as pessoas não usam. Não usam, por vários motivos, pronto. Não podem ostentar também, porque sim. também não é muito seguro andar no transporte público com uma laça do século XVIII, não é? Capaz de não ser agradável ou ter um final feliz, mas de qualquer maneira tudo isso é valorizado por nós e depois é explicado ao cliente. Quando a pessoa entra, é-lhe explicado. A grande vantagem que nós temos em trabalhar este tipo de peças de vintage é que nós estamos um bocadinho protegidos da ostentação, percebe? Porque eu há dias estava a ler um artigo considero um guru do luxo em Portugal, que é o António Paraíso, que ele dizia que não há luxo sem cultura. E realmente é um bocado verdade. Nós, quando estamos perante uma peça de alta qualidade, ela não precisa de ser um amarrador com 300 gramas, não é? Como nós vimos no outro dia, na final do Campeonato do Mundo, algumas pessoas, alguns atores, alguns músicos com as amarras de ouro lá ao pescoço, não é? Isso é ostentação. Isso não é luxo, ok? Luxo é ter uma coisa exclusiva, uma coisa única, uma coisa que nós sabemos que é. E as pessoas com qualidade olham e sabem o que é que estão a ver. E existe esse mercado. Repare, nós hoje temos restaurantes Michelin, imensos na cidade de Lisboa e no país. E eles estão cheios. As pessoas procuram esse tipo de luxo. Temos hotéis com um luxo extraordinário. E as pessoas querem ir lá dormir. E vão e esgotam. E depois temos relógios que são realmente peças especiais. E eles vendem, há mercado. Portanto, quanto mais cultura as pessoas tiverem, mais acesso a tudo isto conseguem ter e aceitam melhor e percebem e têm outra sensibilidade. Para olhar para a peça e perceber. Portanto, eu estou de acordo com essa afirmação, ou com essa frase, que realmente o luxo, para haver luxo, tem que haver cultura. O que é que acha que a Orivesaria Dólar, ou seja, porque é que ela se distingue do resto das lojas de joias e relógios de Lisboa, por exemplo? Eu aí poderia ser um bocadinho pretencioso, vou-lhe depois responder uma coisa muito simpática, que é, igual a nós, há imensas. Melhor do que nós, não há nenhuma. Porque nós, tecnicamente, somos bons. Portanto, tudo aquilo não é a mercadoria, é a qualidade técnica que nós temos. Nós temos realmente muita qualidade técnica. Temos pessoas que estão especializadas em prestar um serviço de qualidade. De excelência. De excelência. Portanto, eu acho que isso vai nos distinguindo da outra concorrência. Não é, às vezes, a massificação das coisas, não sei, não interessa e tal. Depois há todo um percurso que nós fomos fazendo. Repare, ao longo destes anos todos, e já reportando desde os meus 18 anos, quando comecei nos leilões, eu vi centenas, se não milhares de empresas a abrir, a florescer e desapareceram. Desapareceram. Hoje em dia não sabe nada delas. Passaram, quer dizer, foram mais fugados que um cometa. Os cometas ainda vão tendo nomes. Há empresas que desapareceram completamente, desapareceram, deixaram de existir. Porquê? Porque não conseguiram manter uma qualidade, não conseguiram manter tecnicamente serem perfeitos e outras coisas mais que não me compete a mim estar aqui a divulgar nem a falar porque não conheço, não sei, não posso falar porque não sei. Mas, efetivamente, nós estamos no mercado e vamos continuar, enquanto nos permitirem, como é óbvio, vamos continuar a estar no mercado com esse objetivo. Ter sempre, aportar muita qualidade técnica àquilo que fazemos.
e os nossos clientes depois julgar-nos. Não sei se pode partilhar qual é que foi o maior erro que já cometeu ao modernizar a sua empresa. É assim, eu não sei se é simpático dizer isto, mas eu busco atrás. Sabe que eu fui das primeiras casas e empresas a informatizar. Uhum. Portanto, isto já ainda nos anos 80, 80 e pouco, ainda eram aqueles computadores. Não é? E noto que realmente há uma falha técnica na nossa empresa que tem a ver com a informática. Continua a existir. Nós não conseguimos acompanhar a evolução tecnológica a nível informático. E esse erro é um erro que nós continuamos a cometer, mas continuamos em busca da perfeição. Okay? Um erro mesmo crasso que nós tínhamos cometido, não sei, se calhar, talvez... Se puder partilhar. Não há coisas tabus, não é? Porque também não há nada que seja tabu, nem que seja impossível de dizer, mas aquilo que eu acho que realmente às vezes ou foi cometido e vai acontecer outras coisas que não essa, às vezes é não conseguirmos acompanhar a evolução do mercado tão rapidamente como seria esperado. E a nossa organização até é muito pequena, é muito estreita, portanto é muito flexível, tem muita capacidade é muito flexível mesmo, portanto, tem capacidade de adaptação. Mas por vezes nós apostamos, costumo dizer, no cavalo errado, quer dizer, não vai ser, vamos esperar um pouco, porque muitas vezes acertamos, mas às vezes falhamos, pronto, é isso. Isto é experienciação e erro. É tentativa e erro, exatamente. Tem que ser. Há uma coisa que temos que fazer sempre. Correu mal, ok, levantas os bracinhos e vais outra vez à luta. Que legado gostaria de deixar às gerações que vierem a seguir da sua família e que agarrem o negócio? E que, desculpa? E que agarrem o negócio. Pois, isso é uma pergunta que está-me a dizer assim, ok, estás velhinho e tal, vais ter que pensar. Bom, eu acho que já aquilo que havia para ensinar já está ensinado. Que tem a ver com aquilo que eu lhe comecei a dizer, que foi o ensinamento que eu tive. Que é preciso trabalhar. Às vezes nem é o falar, é mostrar. É fazer. Exemplificar. Foi os sacrifícios que eu passei, os sacrifícios que a minha filha passou, quer dizer, não é simpático. O pai está a trabalhar. Vamos de férias, eu vou lá ter. Isto acontece hoje, ok? É assim. E agora, o legado é deixar, no fundo, a empresa tão estável como eu a recebi, não é? Uhum. Que é difícil, cuidado, é difícil, porque hoje em dia toda a área financeira de uma empresa, antigamente as coisas não havia grandes dificuldades, porque as mutações eram muito lentas. Hoje é preciso estarmos muito atentos, não é? E porque ter hoje atenção. nós, inclusivamente, eu vou-lhe dar um exemplo. Há 2 anos e meio, 2 anos, eu avaliei um relógio de uma determinada marca, um determinado modelo. E o relógio, quando eu avaliei o relógio por 130 mil euros. E a pessoa que recebeu a avaliação ficou muito zangada comigo porque dizia que no mercado o relógio valia 200 mil. Eu disse, ok, mas esse mercado não existe. Isso é um mercado especulativo. Porque as coisas valem pelo preço que se vendem, não é pelo preço que eu quero vender. Ok? Nós estamos num mercado que é muito objetivo. Se tem procura, tem valor. Se não tem procura, vale o metal. Ponto. É assim. E a pessoa fica muito escandalizada. Há 1 ano, a pessoa veio ter comigo e disse, pá, eu estava disponível para vender o relógio. Isso depois, mas é que o relógio que eu lhe avaliei há 1 ano, por 130 mil euros, só vale 80. Isto para dizer o que é? É moda. Portanto, as coisas desvalorizam
E nós temos que ter a capacidade de acompanhar isso. Antigamente, o avô e o pai pegavam num quilo de ouro, metia no cofre. O quilo de ouro não é um bom exemplo, que valorizou muito, mas pegava num relógio, metia no cofre e passado 30 anos o relógio valia 12 vezes mais ou 15 vezes mais. Hoje pode correr o risco de fazer isso e o relógio não valer nada. Sim. É pegar nele, parti-lo todo e Verdade. deitá-lo para derreter, percebe? Sim. Porque a moda comanda muito mais As tendências. as tendências, tem mais influência e é isso que faz a valorização das peças. Portanto, nós temos que estar atentos a esses movimentos, percebe? Muito atentos. Quando começamos a ver as coisas a haver uma procura inferior, a haver nós temos que mudar rapidamente, porque senão A corremos o estratégia. risco de não deixar o legado que podíamos deixar. Imagino que agora um jovem está-nos a ouvir, ele herdou uma empresa do avô ou do pai, ou assim. Que conselho é que daria a esse jovem para esta nova jornada que ele vai enfrentar? Sinceramente, vende. Ou então, é preciso ter um espírito de solidão. Ele vai atravessar o deserto imensas vezes, vai estar sozinho a pregar no deserto, tem que ter convicções muito fortes, tem que ser muito resiliente e, acima de tudo, tem que acreditar que vai conseguir. Porque isso, essa força interior, é que nos faz levantar de manhã e ir todos os dias trabalhar feliz. Ok? Mas há uma coisa que é muito boa no meio disso tudo. E esse jovem vai perceber isso. É que ele corre o risco de nunca ter que trabalhar nenhum dia da vida dele. Segundo o grande pensador chinês Confúcio, diz que se fazes o que gostas, nunca terás de trabalhar um dia na tua vida. Sim. Portanto, se for o gosto que ele tenha, se é aquilo que ele ama fazer, vai fundo, porque vai conseguir. Vai correr bem. É difícil, mas vai conseguir. Obrigada, António, Obrigado, pelo conhecimento passado, pela sua presença, e já me ensinou imensas coisas sobre joias e relógios que eu não tinha noção. Eu é que agradeço e obrigado em nome da organização, do Aniversário Dólar, e espero que num futuro próximo alguém a seguir a mim venha cá a fazer também um podcast, já terá outro nome. Vamos deixar aqui a... Mas estamos sempre disponíveis. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigado.